Damos início ao trabalho com oração. Senhor Deus, Pai, aqui estamos agradecidos por estarmos na tua casa. Nos ajuda, meu Pai, toma o primeiro lugar nesta reunião. Abençoa a tua igreja que está, Senhor, reunido com aqueles que não puderam vir. Os que estão enfermos, Deus, continua abençoando. Tu és Deus que sabe cuidar de cada um. Pai eterno, estende as tuas mãos. Nós te pedimos, meu Pai, a tua ajuda, a tua presença nesta reunião, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Vai cantar essa aqui. Jesus. Se os irmãos possam estar aparecendo, vamos ouvir. Nós gostamos da continuidade dos hinos congregacionais. Aleluia, Jesus. Louva o Senhor com 18 da nossa grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Segue desviado o homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clamem, roguem seu favor. A supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o Cristo pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Para os corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor.
Aleluia, louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor com 28 da nossa harpa. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar, alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou, morte afrontosa, por te suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador, crê em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Louvamos ao Senhor com 151 da nossa harpa. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada
e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre. Lembre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre. Lembre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Muita benção nesta noite, os internautas que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, canal da Alex Serafim, e também pelo nosso canal do Instagram, Alex Santos. Amém. Amém. Fala-me suavemente. Meus amados irmãos, tendo louvado ao Senhor por 3 hinos, eu quero convidar os irmãos para ficarmos de pés. Leremos versículos nesta noite bem conhecido para nossa meditação. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 103, irmãos. Glória a Deus. Salmo de número 103, amados. Glória a Jesus. Aleluia. Salmo de número 103. Nos diz a palavra de Deus. Bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redimir a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, e que enche a tua boca de bem, de sorte que a tua mocidade se renove como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor,
Amém? Amém. Então, o Senhor, Ele pode fazer tudo. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Oramos, Senhor Deus, agradecido porque o Senhor é a nossa força. Agradecido, Pai, por estarmos aqui hoje na tua casa. Nos ajuda e continua nos dando força, saúde. Abençoa aqueles que não puderam chegar. Pai, estenda tuas mãos. Oh Deus, tu és aquele Deus que cuida, que o abençoa, que o livra e dá vitória. Aqui estamos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te agradeço em nome de Jesus. E amém. Devemos sentar-nos, queridos. Meus amados irmãos, somos gratos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, né? Reunidos para agradecer a Deus e pedindo a Deus que Ele continue nos dando da sua misericórdia, né? Somente Ele é quem pode nos abençoar, só Ele é quem pode nos dar força para que possamos resistir, queridos irmãos, os dias maus. Os dias maus está por aí. Os dias maus, ele nos traz tanta dificuldade e nós precisamos de auxílio, né? Precisamos de ajuda de Deus para caminharmos. Então, enquanto estivermos em pé, enquanto pudermos nos caminhar, nós vamos sempre estar reunidos para agradecer a Deus, aleluia, por esta oportunidade. Hoje, meus amados, como um culto de ensino, né? E irmão sabe que é um trabalho sempre sofrido, né? Nós estamos numa época que muitas vezes a Bíblia não está agradando mais, né? Muitas vezes as coisas têm que ficar novas, né? E muitas vezes, quando se fala da Bíblia, meus queridos irmãos, muitos não querem mais se alimentar, não querem mais ouvir a palavra de Deus. Mas nos pouco que aqui estão, nós vamos vermos, observarmos como Deus nos ama, não é? E quando olhamos para a página da Bíblia, é tanto porque Deus nos ama e por nos amar, aleluia, Ele também tem regra, né? Ele também nos mostra as regras para que possamos caminharmos dentro do seu padrão. Fora do padrão não dá certo. Aleluia. Fora dos planos de Deus, aleluia, não temos vitória. Mas se andamos conforme nos diz a Bíblia, se andamos na luz, né? Se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com Deus. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Então, somos vitoriosos, porque o Senhor é aquele que está com a gente. Vamos ouvir o nosso irmão Gilberto? Eu estou um pouco meio cansado. E vamos ouvir o nosso irmão Gilberto nos trazer uma palavra, né? Para nós nesta noite. E assim nós vamos nos alimentar, meus queridos. Aleluia, Jesus. Saúde, amada igreja, meu Pai Senhor, nesta noite. Agradecido ao Senhor por esta oportunidade, esta noite, de estarmos na casa de Deus. Já foi dito, irmãos, as lutas vêm, mas o Senhor é aquele que nos dá vitória, né? E como nosso pastor já falou nesta noite, vai sofrido onde muitos não desejam estar na casa de Deus para aprender da sua palavra, mas
nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor e a alegria do povo de Deus é ouvir a palavra de Deus, se alegrar na presença dele, né? Glória a Deus. Então, vamos continuar dando o melhor de nós para Jesus, que Ele merece. Suas misericórdias não têm fim, né? Me permite, pastor, deixar alguns versículos bastante conhecidos no Evangelho de João, capítulo 15. Glória a Deus, que nos diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo, e arder. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Amém? Amém. Aqui nós vimos esta continuação das últimas instruções aos seus discípulos neste capítulo. Glória seja dada ao nome do Senhor, onde Jesus passava para os seus discípulos, Ele próprio dizendo: eu sou a videira verdadeira, né? E o meu Pai é o lavrador. Então, Jesus aqui ensinava, glória seja dada ao nome do Senhor, para aqueles que estavam ao seu redor, com certeza que os discípulos e muitos que ali ouviam, o quanto Jesus é importante na vida do ser humano, né, irmãos? O quanto sem Jesus, a gente, como diz o versículo, que sem Ele nada podeis fazer. Muitas das vezes as coisas, como Ele próprio diz, que neste mundo tereis aflições, mas que tenhais bom ânimo, é porque enquanto nós estivermos aqui, né, nesse nosso tabernáculo, nessa matéria chamada carne, nós não vamos estar isentos de problemas que vêm ao nosso encontro. Então, Jesus, Ele é a solução, né? Quando Ele passava essa parábola ali, né, Ele tinha razão de dizer que Ele era verdadeiramente a videira verdadeira e o Pai, o lavrador. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, Ele também teve razão de dizer que toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aleluia. Então, glória seja dada a nós. Quem não tem compromisso com Jesus, quem não tem prazer em glorificar Jesus, quem não tem prazer de ser grato a Ele por cada dia, por tudo que Ele nos permite através da sua misericórdia, glória seja dada ao Senhor.
Então Jesus teve razão em dizer, né, que toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Então, a mesma coisa dizer, a cada crente que não tem compromisso com Jesus, a cada crente que não obedece à palavra de Deus, que não teme o nome de Jesus, esse não pode estar, né, irmãos, na videira, porque ele procura agradar mais o mundo do que o próprio Salvador Jesus Cristo. Mas aqui em pequeno número nesta noite é um povo que ama a Jesus, que nós, apesar dos problemas, mas nós temos prazer em ouvir e falar de Jesus, porque Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa força, amém, irmãos? Então, que nós sejamos, né, irmãos? Que nós não venhamos ser estas varas que não dá fruto, como Jesus disse ali, né? Então, aquela que não tem fruto, é claro, é igual a gente tem um pé de árvore, tem uma planta que a gente gosta, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ela não dá fruto, a gente corta e joga ela fora para não atrapalhar aquela que é frutrífera, né? Aquela que dá fruto, que serve a gente. Então Jesus quis dizer isso, né? Trazendo para a vida cristã, para o povo que não tem compromisso com ele. Então, quem não tem compromisso com ele jamais vai dar fruto. É uma árvore infrutífera, né? Uma árvore que ela está ali só ocupando um lugar, sem dar fruto, até de outra árvore dar fruto, amém? Então, ele diz, limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais, amém? Então, que coisa maravilhosa, né, irmão? Saber que nós possamos ser estas árvores, né, que estejamos ligados na videira verdadeira para que dê fruto para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós que possamos ser gratos a Ele. Muitas das vezes de sermos pequenos, sermos muitas das vezes pequeninos de alguma forma, mas o Senhor se agrada daquele que teme, daquele que está nos planos dele, né? Que nós sejamos a árvore, né? Como diz aqui, é aquela que não dá fruto, né? Limpa toda aquela que, né? Diz bem claro, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém? Então, é para os crentes que têm compromisso com Jesus. É para os crentes que têm prazer de servir a Jesus, têm prazer de estar na casa de Deus, para ver Deus falar, para ser grato através da palavra dele, amém? Então, que sejam os crentes que dê fruto na presença de Deus. E ela disse mais 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso aqui é para aqueles ali onde ele dava as suas instruções para aqueles que estavam compromissados com Jesus, para aqueles que seguiam as pisadas de Jesus, por onde Jesus ia, eles tinham prazer de ouvir Jesus transmitir a mensagem, os ensinos, glória seja dada ao nome do Senhor. Então o Senhor disse assim, vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí continua a dizer, estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo, amém? Não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim, amém? Então só pode dar fruto. O crente ele só tem alegria. O crente ele só tem prazer de abrir a boca quando alguém chegar e dizer você é crente, você é evangélico, quando ele está ligado na videira de Jesus. Ele é grato, né, constantemente na vida, tem aquele prazer de
ser filho de Deus, então este é aquele que está ligado na videira verdadeira. Amém? Que possamos ser este povo, esses filhos do nosso Salvador Jesus Cristo, que tenha prazer de estar na presença dele, que tenha prazer de fazer a vontade dele. Mas como é bom a gente tem algo na vida da gente que, trazendo para a vida secular, às vezes nós temos um objeto, temos alguma coisa que nós tem aquele prazer de ter ele, que serve para nós, né? Mas trazendo para a nossa vida espiritual, que nós possamos ter Jesus como um grande benefício na nossa vida, que nós possamos ter alegria no nosso coração, de saber que Jesus é a nossa solução, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele nos abençoa, que Ele abençoa o povo da igreja, que Ele abençoa nossos filhos, né? Nós possamos ter esta alegria de dizer: Jesus, o Senhor é maravilhoso, Jesus, o Senhor é o meu presente maior, glória seja dada ao nome do Senhor. Na minha vida espiritual, que nós possamos abrir a boca e dizer: o Senhor Jesus é o nosso bem maior, é o nosso presente maravilhoso. Nós sabemos que é Ele, né? Eu me alegro porque a palavra dele diz, né? Não é porque eu tenho Ele no meu coração, como meu Salvador, que eu não vou deixar de enfrentar os problemas, porque Ele próprio, no seu ministério terreno, Ele foi quem mais sofreu, Ele foi quem mais passou por perseguições, Ele foi quem teve toda a experiência, né, irmãos, no seu ministério terreno, o quanto a vida do ser humano nessa matéria há muitos problemas. Ele teve também razão de dizer que ele não veio pregar, né, riquezas, ele não veio pregar bondade, tanta da coisa favorável nesse mundo. Ele veio pregar o reino dele, porque o reino dele é o que é importante. Um dia a nossa vida vai passar, a nossa jornada vai encerrar, mas aquele que permanecer até o fim, com certeza ele será vitorioso. Amém? Então, se estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo, não pode dar fruto, mas se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, né? Aí ele disse mais no 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Imagina Jesus ali, né, dando as suas instruções e passando ali para a multidão que estava com certeza na frente dele, ele falando desta maneira para todo o povo ali. É a mesma coisa que ele está dizendo para nós aqui nesta noite, que nós sem ele, nós não podemos fazer nada. Nós sem ele, glória seja dada ao nosso Senhor, é como um barco sem rumo, é como qualquer um objeto, um carro, alguma coisa que esteja dirigindo sem um piloto. Amém? E o meu piloto e o seu piloto é Jesus de Nazaré. Ele está no controle de todas as coisas. Então ele teve razão de dizer que aquele, né, que não estiver em Jesus, nada vai dar certo para ele, ele não vai poder fazer nada vai ser de benefício para ele. Mas aqueles que estão nos planos de Jesus, colocam Jesus no centro de tudo, qualquer plano que vem na nossa vida, né, a gente já lembra de Jesus, é quem pode me ajudar. Se nós enfrentamos alguma situação, lembramos imediatamente de Jesus, né, irmãos, para que Ele possa nos abençoar. E o crente ora, e o crente pede ajuda ao Senhor Jesus Cristo, porque ele teve razão de dizer que se o crente não estiver na presença de Jesus, nada vai ser resolvido, né, irmãos? Vai ser
nas minhas palavras, será um saldo negativo na presença, mas que nós possamos ser aqueles que estão nos planos dele, em tudo que nós vamos fazer, que possamos pedir orientação a ele, né, irmãos? Nós não podemos fazer nada sem pedir orientação a Deus, porque muitas das vezes as coisas dão errado, porque nós agimos do nosso modo, do nosso jeito, sem pedir a direção de Deus. Eu sei, né, irmãos? Eu sei, pela palavra de Deus, que nós precisamos consultar tudo ao Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Que Ele coloca Ele em primeiro lugar em tudo, em qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de alguma, vamos dizer assim, estamos precisando de alguma coisa, colocamos Jesus em primeiro lugar, Senhor, né? Lembramos logo dele, e que nós possamos pedir também sabedoria a Ele, para que, através de uma oração que nós vimos falar com Ele, nós possamos ser bem-sucedidos, né? Que Deus nos abençoe a cada um que está aqui nesta noite, e alguém também que escuta, né, esse trabalho aqui através do canal de bênção aqui do nosso irmão Alex. Do outro lado, alguém, eu creio que alguém pode acessar, alguém pode ver. Quero dizer para a igreja e para aqueles que estão ouvindo lá no outro lado, que a gente só somos bem-sucedidos na vida se nós colocar Jesus em primeiro lugar. Amém? Que Deus venha abençoar a nós que estamos aqui e aqueles que lá do outro lado escutem em algum lugar deste mundo. Amém? Que Jesus, Ele é a solução para todos os problemas. Jesus, Ele é o nosso especialista em todas as áreas da nossa vida. Amém? Muitas das vezes nós passamos por alguma situação na saúde, vamos dizer assim, que precisa ir ao encontro de um médico especialista. Ele é especialista naquele caso ali, né? Mas nós temos um Jesus maravilhoso, que Ele é especialista em todas as áreas. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha colocar uma convicção forte dentro do nosso coração, para que nós, em todas as áreas, em todas as situações, nós possamos colocar e dizer assim: o Senhor Jesus, Ele é especialista em tudo. Então, irmãos, vamos pedir ao Senhor essa sabedoria, vamos continuar com essa convicção, né? Mas em tudo tenha segundo a sua vontade. Amém? Porque tem muitas pessoas também que pedem a Jesus e no tempo é dele. Muitos desistem antes da bênção chegar. Muitos dizem: não tem jeito, desistem de Jesus. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, que jamais qualquer tipo de problema nos venha tirar da presença dele. Amém? Porque Ele é quem sabe de todas as coisas. Se Ele quiser beneficiar qualquer um de nós, seja na vida espiritual, seja na vida, né, no problema de saúde, que nós possamos glorificar Ele, né? Que nós não venhamos desanimar de forma alguma. Então, que Deus abençoe a igreja que está aqui nesta noite e aos demais que escuta a palavra de Deus nesta noite. Então, o Senhor Jesus Cristo teve razão de dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, com certeza aquele pessoal, os discípulos, os demais que escutavam Jesus ali, eu tenho certeza que eles vendo, eles eram, como se diz, eles presenciaram muitas pessoas neste momento aqui, naquele momento, quero dizer, dessa instrução aqui, eles tinham visto muitos milagres de Jesus, com certeza, né, irmão?
por onde Jesus passava, que Jesus curava enfermidade, Jesus até, né, irmãos, dava vida a quem já estava morto. Então, esses que escutavam aqui, com certeza ele disse: se não estiver em mim, nada podereis fazer. Mas serve para nós aqui, através da nossa fé, que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Amém? Então que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, que nós possamos ser agraciados pela pessoa bendita de Jesus. Nós já somos. Desde o momento que nós levantamos a nossa mão e aceitamos Ele como Salvador da nossa vida, nós já fomos bem beneficiados, porque imagina a gente como andava de qualquer maneira, sem temer o nome de Jesus, dizendo o que não deveria dizer, né, irmãos? Fazendo coisas que não deveria fazer. E hoje, quando nós pensar em algo, nós como crentes já imaginamos Jesus, nós temos Jesus para obedecer. Glória seja ao Senhor. Nós temos o que está vendo, né? Se eu fizer coisa que desagrada ao meu Senhor, Ele está vendo, amém? Ele me conhece, então eu preciso agradar ao meu Senhor, né? Eu preciso dar o melhor de mim para o meu Senhor, porque sem Ele nada podereis fazer. Então vamos continuar olhando para Ele. No versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e o escolhe e lança no fogo e arde. Que Deus nos livre. Amém? Que Deus nos livre, que nós venhamos ser, né, essas varas que muitas das vezes olhamos para o pé de árvore, como eu estou vendo, né, a gente vê as plantas, árvores que os ramos, as varas começam a secar, morrendo. Aí, para a gente não ver aquela árvore morrer, a gente vai cortando ela para que ali possa brotar mais e dar mais fruto, né? Porque a gente que tem muitos pés de árvore que está quase morrendo, aí a gente corta aquelas galhas secas e ele brota, né? Glória seja ao nome do Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo dizendo que se alguém não estiver nele, né, será lançado fora como uma vara, né, e secará, e vamos dizer assim nas minhas palavras, aquele que não estiver em Jesus é como uma vara que seca, aí joga fora, aí vai vir alguém para colher, colocar no fogo e queimar, porque não serve para nada. Assim é o crente na presença de Deus, aqueles que não dão fruto, aqueles que não obedecem à palavra do Senhor, no grande dia não vai ser beneficiado, porque vai ser como o Senhor Jesus diz claramente aqui. Que Deus nos livre, nós que estamos aqui nesta noite, ser vara seca, que nós possamos ser vara feita, frutífera na presença de Jesus. Que o Senhor nos ajude, amém? Para que nós possamos cada vez mais dar fruto para o Senhor Jesus Cristo, através da nossa obediência, através de ter o prazer de glorificar Ele, de adorar Ele, de ser grato a Ele constantemente, né, por tudo, né, que nós possamos ser essas varas. Que Deus nos livre de ser vara seca, que vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Assim serão aqueles que não têm compromisso com Jesus, serão aqueles que abrem a boca e diz que Jesus, e o mundo está dessa maneira. O mundo está cheio de pessoas que dizem que é de Jesus, mas a gente vê, né, irmãos, na prática do mundo, a gente vê pessoas que dizem que é, principalmente quem olha para a rede social, que está lotado de pessoas que louvam, de pessoas que glorificam, de pessoas que lêem a palavra, mas você vai olhar, a gente não vê uma mudança no semblante deles na presença de Deus, como muitos também ao nosso redor também, né? Que Deus nos livre, que nós venhamos ser esse tipo de vara, que nós possamos ser vara verde, viva, obedecendo a videira verdadeira que é Jesus.
amém? Nós vamos continuar olhando para Ele, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a razão da nossa esperança, e a nossa esperança um dia é se encontrar com Ele lá no céu. Porque o que adianta a pessoa dizer, eu amo Jesus, eu glorifico a Jesus, e não fala que vai morar no céu? Porque o crente, ele quando aceita Jesus é porque ele sente a esperança de um dia de morar com Jesus no céu, né? E a gente vê o mundo dessa maneira. Ninguém vê o povo falar em salvação, fala muito em prosperidade, muitos fala, mas é dificilmente ter uma mensagem de dizer assim, eu vou morar no céu. Se a gente for olhar bem, é dificilmente a gente vê uma palavra, né? Somente aqueles que são compromissados com a palavra de Deus, aqueles que estão ligados na videira, né? Que não pensam, muitas das vezes, que tantas pessoas que estão se beneficiando com o nome de Jesus, né? Fala do nome de Jesus e através do nome de Jesus se beneficia materialmente e muitas das vezes não fala uma mensagem que vai levar para o céu, que vai morar com Jesus no céu, que vai viver com Ele para sempre no céu. Mas que nós que estamos aqui nesta noite possamos alimentar dia após dia a nossa esperança de um dia nós se encontrar com Ele e saber que a nossa eternidade vai ser ao lado dele na mais perfeita alegria, na mais perfeita adoração a Ele, amém? Glória seja dada a Deus. Então, uma vara que não está verde, que não dá fruto, é claro que ela vai ser lançada, que ela vai ser cortada, ela vai ser lançada no fogo, porque ela não presta, né, irmãos? Então, é assim a vida daqueles que não fazem a vontade do Senhor. No número 7, glória seja dada ao Senhor. E se vós estiveres em mim, e nas minhas palavras, e estiver, nas minhas palavras, e estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente está nos planos de Deus, quando a gente está ligado na videira, como ele diz aqui, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, né? Então o Senhor diz, pedireis tudo o que quereis, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Então, esta foi uma instrução, foi um ensinamento que Jesus deixou ali, para os demais que estavam ali ouvindo, e nós que estamos aqui diante da sua palavra, esta promessa para cada um de nós. Nós continuarmos na tecla, pedindo ao Senhor, ligado na videira que é Ele, lendo, tendo prazer em ler a palavra dele, nós com certeza seremos alcançados também pela graça, pela misericórdia dele, amém? E naquilo que nós estivermos pedindo, segundo a sua vontade, o seu querer, nós podemos alcançar, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de tudo, glória seja dada ao nome do Senhor, amém? Então, o Senhor disse mais no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, né, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, este recado, esta mensagem, ele deixou ali para os que estavam na sua presença, na sua frente, ali escutando, como a sua palavra é viva e eficaz para nós, né? Esta mensagem é para mim e para você. Se nós estivermos dele, fazendo a vontade dele, nisto é glorificado meu Pai, que diz muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Só pode ser discípulo de Jesus aqueles que estiverem ligados na videira verdadeira, aqueles que estiverem fazendo a vontade do Mestre, amém? Daqueles que não se embaraçam com as coisas mundanas, com aqueles que não têm espírito de vaidade,
não tem espírito de ganância, não é corrupto, porque o nosso mestre ele foi humilde em todo o seu ministério, amém? E ele deixou esse exemplo para os discípulos, para os seus seguidores. E eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Nós vamos orar, meus Deus, ofertando na casa do Senhor, nos dirija para Deus abençoar. Inclina a sua cabeça comigo e iremos orar. Eterno e maravilhoso Deus, abençoe os teus servos, que nesta noite irão, aleluia, contribuir. Aqueles que não podem, Pai, o Senhor é o dono e sabe abrir as portas para cada um. Continua abençoando, suprindo as necessidades de cada um, Pai eterno, tu sabe. E assim, ó Pai, abençoa o servo que vai fazer esse trabalho. Em nome de Jesus. Amém. O hino 52. Oh, amado Jesus. 52. Vamos ver se sai. Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito, tudo está bem. Este amor nos tem provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado. Sim, está bem. Cristo agora encerra em cunha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Seu amor é imutável, seu poder inabalável, seu cuidado é incansável. Sim, está bem. A fé canta na tristeza, vai tudo bem. Canta sim e com firmeza, tudo está bem. Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia, com bondade noite e dia, sim, está bem. O caminho é gravoso, vai tudo bem. O mares tormentoso, tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nem um só dos seus se esquece. Sim, está bem. Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. Qual feliz é nossa sorte, tudo está bem. Pelo sangue resgatados e do mundo separados, sempre por Jesus guardados, sim, está bem. Amém? Deus ajude que tudo ocorra bem na nossa vida, né? Que coisa boa, né? Ainda que muitas vezes na vida secundária não esteja tudo bem, mas a vida espiritual tanto bem a gente vai caminhando, né? Meus amados irmãos, nós já ouvimos uma boa palavra sobre a videira e nós agradecemos, irmão, a Deus por Ele ter nos feito, ter nos dado este conhecimento para que pudéssemos fazer separação, né? Podemos receber tudo ou comer tudo, né? Não podemos viver conforme as coisas deste mundo, mas precisamos de vivermos com convicção, com alegria, aleluia, vigiando, como a Bíblia nos diz, porque não sabemos o dia, mas precisamos estarmos em alerta, né? Por isso que Mateus ele nos diz, aleluia, que muitas vezes dois estão na cama, um será
levado e o outro será secado. 2 estarão trabalhando junto no moinho, um será levado e o outro será deixado. Então, a alerta para nós é que nós vigiamos, né? É que nós esteja alerta, em pé, esperando o dia, meus amados irmãos. Então, Jesus, conforme já foi lido nesta noite, o nosso irmão Gilberto leu, que Jesus disse: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Irmão, que muitas vezes a gente vê como é tão importante a palavra de Deus. A gente muitas vezes tem um pé de água, né? E muitas vezes elas vão secando, né? As galhas a gente vai tirando, né? Aquelas galhas secas para que não venha atrapalhar, porque o nosso alvo é ver cada pé de árvore produzir. Então, meus amados, nós somos, Jesus é uma árvore, aleluia, um pé de árvore, nós precisamos de estarmos enxertados nele, ligados nele, porque se assim não for, nós não teremos frutos de arrependimento. Se nós não tivermos ligado, não temos convicção a quem adoramos, não temos convicção para onde iremos. E foi bem claro, aleluia, aquele que é fiel eu vou limpar, aquele que está vivo, está ligado em mim, eu vou, aleluia, abençoar para que ele produza mais, para que ele dê mais fruto. Mas aquele que não quer nada, aquele que muitas vezes, aleluia, não quer nada, ele vai cortar. Meus amados irmãos, observe bem o salmo que lemos. Salmo 103. Nós vemos aqui a expressão do grande homem de Deus, convidando a nós a louvar a Deus por amor da sua graça. Meus amados, como é tão bom quando a gente para, ou quantas vezes, muitas vezes, necessitamos de alguma coisa e chega alguém para suprir, para nos ajudar, para ajudarmos na dificuldade. E aqui o salmista, ele convida para que possamos louvar a Deus por amor à sua graça, a vermos, a examinarmos, aleluia, o amor de Deus, a misericórdia de Deus que Ele teve, que Ele continua atuando em nosso meio. Ele não morreu, Ele está vivo e continua atuando entre nós. E o salmista nos chama. Ele não quer ficar isolado, louvando a Deus sozinho. Ele não quer estar num canto sozinho, louvando a Deus. Mas Ele convida para que juntos possamos louvar a Deus pelaquilo que temos alcançado, pelaquilo que fomos, aleluia, beneficiados. E assim não para, Deus continua abençoando, Deus continua ajudando, Deus continua aperfeiçoando aquele que serve ao Senhor com prazer, com alegria. Aleluia! E o salmo, aquele salmista aqui está nos dizendo: olha, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Meus amados irmãos, então tudo que existe em nós, eles precisam de louvar a Deus, eles precisam de ser grato a Deus. Todos os meios que o Senhor tem nos dado é para a honra, é para servirmos, é para estar ligado ao corpo.
Porque o membro só funciona se ele estiver ligado. Na hora que faz uma operação, o ruim não presta, tira, lança fora, aquele acabou, aquele terminou. Muitas vezes a gente, pessoas cortou uma perna, cortou uma mão, cortou um dedo, olha para ele, e o que é que vê dele? Está faltando um pedaço, está faltando um membro. É aquilo que não tiver, não produz, então corta. E aqui o salmista ele convida o corpo inteiro para louvar a Deus. Não somente o corpo, mas ele convida tudo que é dele. Tudo que está ao meu comando. Vamos nos reunir. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, tudo, meus amados irmãos, que o Senhor tem nos dado, precisa de estar junto, precisa de estar unido, aleluia, para louvar, para bendizer a Deus pela gratidão. Você sabe que hoje 80% não é mais grato a Deus pelo aquilo que tem? Eu tenho isso porque trabalhei. Eu tenho isso porque tenho uma boa posição. Eu tenho isso porque tenho um bom emprego. E não lembro de Deus, porque só chegou até ali porque Deus o abençoou, porque Deus deu saúde, Deus deu condição. Tá certo? Só chegou ali porque Deus deu a oportunidade. Então o salmista aqui ele convida tudo que é em mim. Olho, boca, mão, pé, tudo que existe em mim, tudo é aquilo que o Senhor me deu, você precisa ser grato. Vamos nos reunir e sermos gratos pelo aquilo que Deus tem nos dado. Amém, irmão? Tem a dificuldade, as doenças, os problemas, não é motivo de pararmos ou entristecermos. Não há motivo de querermos nos desanimarmos, porque a Bíblia diz maior é Deus, aquele que nos chamou é maior. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós. A gente vê, meus queridos irmãos, tantas pessoas ingratas. Deus abençoou, deu emprego, deu dinheiro, deu aposentadoria, deu saúde para trabalhar, mas não volta para bendizer a Deus. Não volta para junto, aleluia, fazer como aquele pai do filho pródigo. Foi embora, jogou fora tudo que tinha, mas voltou e papai abraçou. Ele mais que deu um cheiro, beijou no seu pescoço e disse: vem cá, busca um boi, cevado, mata e vamos convidar os vizinhos amigos para que nos alegramos, porque estava perdido. Foi achado. Isto é importante, irmãos. Sempre voltar para agradecer a Deus, sempre estar pronto para agradecer a Deus, aleluia, pelo dia que o Senhor tem nos dado, aleluia, da dificuldade, mas Deus tem nos ajudado e estamos em pé para bendizer a Deus. Sermos gratos a Ele, porque, conforme nos disse Davi, até aqui o Paulo, até aqui tem nos ajudado sempre. E se Ele tem nos ajudado, irmãos, com certeza Ele vai continuar. Amém? Aquele que tem nos chamado, Ele vai cuidar de cada um de nós. No entanto, é que nós damos conselho da Bíblia. Amém? O homem de Deus, o pregador chamado Salomão, ele disse: levantando contra ti o governador, não saia do teu lugar. Permaneça. Quer ser beneficiado, quer receber a ajuda de Deus, aleluia, quer que Deus seja o teu companheiro, não saia do teu lugar. Que coisa boa, né, irmãos? Quando nós confiamos no Senhor e sempre pronto para agradecer a Deus. Versículo 2: bendize a minha alma ao Senhor.
E não se esqueçam de nenhum dos seus benefícios. Mas não já pensou? Isso já pensou, irmãos? Davi convida a sua alma. Davi convida a sua alma. E diz a ela: olhe, não esqueça. Davi tem me chamado, Jesus tem me chamado, não esqueça. Saiba, Maria, saiba, Pedro, que nem o ouro nem a prata te resolvi a tua causa. Não se esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito. Meus amados, muitas vezes a gente chega a ler, chega até dizer, não escapa, não vai mais, não tem mais jeito. E Jesus chega de ter jeito. Então ele convida a minha alma, vem cá. Vamos bendizer ao Senhor, vamos nos alegrar do Senhor. Aleluia. E nós não podemos nos esquecer dos benefícios, da misericórdia, do amor. Então precisamos, a minha alma, ser mais grata a Ele. Precisamos sempre estarmos em pé para agradecer a Ele pelos 70 e poucos anos que o Senhor tem dado. Vamos ser gratos a Ele por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Não podemos nos esquecer daquilo que Ele fez. Não se esqueça de nenhum. Possa ser Ele grande, possa ser Ele velho e possa ser Ele pequeno. Todos os benefícios que o Senhor tem feito. Não se esqueça de nenhum. Deve agradecer a Deus, irmão, pelo aquilo que o Senhor tem feito. E nesse mesmo salmo, irmão, Ele nos dá um propósito. Olha, como um pai pode desprezar? Como um pai pode desprezar o seu filho? Veja, irmãos, é no versículo de número 13. Como um pai pode se esquecer do seu filho? Jesus disse: eu não vou me esquecer de você. Está certo? Eu vou sempre estar lembrado de você. Eu sempre vou estar ao seu lado. O pai pode esquecer, mas eu não me esquecer. Eu não vou te desprezar. Eu vou estar sempre ao seu lado. Nós devemos observar, meus amados irmãos, como Deus nos ama. E por que eu não ser grato a Ele? Não é? Nós vemos tantas mães, tantos pais, tantos irmãos, tantas mulheres, maridos que muitas vezes esquecem do esposo, esquecem dos filhos. Mas Ele disse: não me esquecerei de mim. Eu serei contigo todos os dias. Então, meus amados, Deus é aquele que, aleluia, vai estar conosco. Agora, o objetivo é temer a Deus. Então, meus amados, não vamos se esquecer. Por que da missória? Não se esqueça. Por que eu não posso me esquecer? É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Amém, irmão? Muitas vezes a gente perdoa e fica mal. Não é, irmão? Muitas vezes a gente perdoa e fica aquele mal-estar. Não é? Mas aqui, Davi disse: olha, minha alma, vamos ser gratos a Ele. Não vamos esquecer daquilo que Ele fez. Nós precisamos ter conhecimento que Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Fomos lavados, fomos comprados pelo sangue. Somente o sangue de Jesus é que purifica de todo pecado. Então nós, aleluia, não podemos esquecer, porque é Ele que perdoa, aleluia, todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, meus amores, se nós parássemos, se você lá fora, que muitas vezes nos escuta, e por que esquecer? E por que fazer exceção? E por que não ser tão grato? E por que não dedicar mais a servir a Deus?
Porque a Bíblia diz que o Senhor é aquele que dá vida e tira vida. O Senhor é aquele que fere e aquele que sara. Então há motivos de nós sermos mais gratos a Ele, porque é Ele que perdoa e é Ele que sara, amém? Todas as enfermidades. Aleluia. Então, meus amados, devemos cada dia tomar o conselho da Bíblia Sagrada, que hoje muitas vezes os crentes não querem mais. O que é? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Só iremos buscar o reino de Deus se eu puder. Só poderei buscar o reino de Deus se eu estiver com saúde. Só poderei buscar o reino de Deus em primeiro lugar se eu estiver em abundância. Não. É em toda a circunstância devemos buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar Jesus como a nossa figura central. Colocar Jesus em primeiro lugar, aleluia, para que Ele nos dê graça, nos dê força. E Ele diz no versículo de número 3, é Ele, no versículo de número 4, que quem redime a minha vida da perdição. É Ele que ganhou-me. É Ele que abriu uma nova porta. É Ele que quebrou, ou que derribou o muro da separação e me remiu. Eu era um pecador, estava sentenciado à morte, mas Ele me redimiu, Ele perdoou em mim. Ele me deu este mesmo direito de eu voltar. A parede da separação Ele derribou e agora Ele está alegre. Vamos sagrar o Senhor. Vamos viver para Ele. Vamos adorar a Ele. Porque é Ele que merece tudo. Amém. Somente Jesus é quem merece tudo e o melhor. Então não poderemos deixar de fazer, né? Não poderemos deixar em segundo lugar, ou em terceiro ou em quarto, mas Ele, porque todo o poder foi dado a Ele, todas as coisas, Ele é quem tem autoridade. Então foi entregue a Ele, Ele sabe muito bem, irmão, repartir para cada vez mais. Então, que Deus continue nos abençoando. E Ele foi Ele que redimiu a minha vida da perdição. Eu estava morto, como Paulo disse à igreja de Éfeso, eu estava morto nas ofensas do pecado, mas Ele me redimiu. Amém? Ele me chamou de volta, Ele me deu uma nova oportunidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. E demais, e te coroará, aleluia, e te coroará de benignidade e de misericórdia. E demais, no versículo 5, quem enche a tua boca de bem, de sorte que a tua mocidade se renove. Glória a Deus, em nome dos amados. Jesus é tudo. Jesus tem tudo, Ele é o dono de todas as coisas. É Ele. Então, vamos buscar a Ele, como a Bíblia diz, com um verdadeiro coração, como um verdadeiro adorador, e contamos com Ele na nossa vida para nos ajudar. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Que Deus continue nos abençoando. Aleluia, para, aleluia, continuarmos sendo gratos a Ele e buscando a Ele. E dando a Ele o primeiro lugar na nossa vida. Por isso que foi dada a mensagem. E Jesus disse, sem mim, nada eu poderia fazer. Eu posso, eu tenho dinheiro, eu tenho muita saúde. Eu sou um ótimo pregador. Eu sou ótimo. Não. Deus é quem sabe tomar pela mão e ajudar. Amém? Deus é aquele que enche com fome. É Ele que enche a nossa boca de bem. De sorte que vamos nos renovando. Então, vamos esperando o Senhor. E vamos caminhando. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor Jesus. Aleluia, nesta noite. Tá certo? Meus irmãos, sábado estaremos aqui na escola dominical. E os irmãos já revistam. Tá bom? E a gente está para voltar lá.
da escola, ele pode dar oportunidade às irmãs e os irmãos que a gente vai aprendendo com o outro, não é? E nós vamos caminhando juntos. Caminhando juntos e agradecendo a Deus porque Ele é que merece todas as coisas. Quantos precisam de oração? Ele da minha casa. Oramos, eterno, maravilhoso Deus. Nós somos gratos, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui nos guardas da pessoa. Nos dá força, Deus, para caminhar debaixo das suas mãos e nos leva para o nosso lar em paz. Oh, Pai, aqui estamos gratos porque o Senhor é a nossa força. O abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. E a paz de todos os irmãos.